Estimados colegas do corpo docente da Escola Bíblica Dominical do Ministério de Caetés, a paz do Senhor Jesus, estamos juntos para mais uma lição bíblica. E este ano a nossa igreja adotou o tema central, o tema anual, como obedecer mais. E nós estaremos nessa lição tratando a temática obediência ao chamado do Senhor. E temos aí o nosso texto áureo, que encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 2, que diz: além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, os versículos 1 a 3, e 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Nós, quando analisamos a questão do chamado divino, e quando nós olhamos para o nosso texto áureo que fala sobre encontrar-se fiel como despenseiros de Deus, é muito importante que nós entendermos que fidelidade está muito intimamente ligada à permanência, à perseverança, porque nós não podemos ser fiéis só no início da jornada. Precisamos estar em fidelidade ao Senhor no início, no decorrer da caminhada, e ao findar da mesma, precisamos ser encontrados fiéis pelo Senhor. E isso não é tarefa fácil. Atender ao chamado divino pode, em muitos momentos, parecer muito difícil. Em algumas circunstâncias extremas, parece que é quase impossível nós atendermos e permanecermos no chamado de Deus. Na caminhada da fé ministerial, por muitas vezes nós vamos nos deparar com adversidades que vão nos levar a momentos de encruzilhada ou momentos de bifurcações, onde teremos que tomar decisões, onde pensamentos nos virão. E alguns desses pensamentos podem ser: se eu desistir do meu chamado, é um sinal de covardia ou um sinal de sensatez, devido à dificuldade que eu estou passando e à pressão que a adversidade está impondo sobre mim. Uma outra pergunta que pode também vir a nós é se estamos realmente vivendo a plenitude da vontade de Deus no nosso chamado, ou se estamos sacralizando os nossos desejos. Porque hoje tem muitas pessoas que dizem fazer a obra do Senhor, atender ao chamado divino, estão em plena atividade, mas que muitas vezes não é a vontade de Deus que prevalece na vida dessas pessoas, mas é a sacralização dos seus próprios desejos, aonde elas colocam os seus desejos como santos e muitas vezes imputam os seus desejos a Deus, dizendo que é a vontade dele e que foi ele que determinou, quando muitas vezes não é essa a realidade. Então, diante disso, a nossa consciência em relação ao nosso chamado é que nos norteará. E por isso que é tão importante nós entendermos e atendermos a vocação de Deus e ficarmos na vocação, na posição em que fomos chamados. Então vamos agora passar para a questão do objetivo. E, colegas, é muito importante que vocês nessa aula busquem alcançar esse objetivo para que a nossa aula ela tenha um alcance na vida daqueles que estão ali ou nos ouvindo no domingo pela manhã. Então, o grande objetivo desta aula é conscientizar os nossos alunos acerca do que é o chamado de Deus e como obedecê-lo com entendimento, empenho, humildade e fidelidade para glorificar ao Senhor Jesus. Então não esqueçam que esse é o nosso objetivo maior, fazer que haja uma conscientização na vida do nosso alunado, para que haja transformação de vidas, redirecionamento de histórias, porque muitas vezes a pessoa está ali na escola bíblica dominical e uma palavra que nós, enquanto professores, proferimos na aula, pode ser uma resposta de Deus para esse aluno. Primeiro tópico tem por título Entendendo o Chamado do Senhor. E o subtópico
é o conceito de chamado divino. Então, quando nós analisamos a obra do pastor e seu ministério, que é uma obra do pastor Anísio Dantas, o pastor Anísio ele apresenta a palavra vocação como originária do latim vocatio e vocationis, em que ela tem a mesma raiz do verbo vocare, que também está ligado a vocus, que é a voz. Então significa tanto a tendência e inclinação natural para alguma coisa ou para a realização de alguma coisa, como também tem o sentido de chamada divina para alguma obra, missão e para a vida religiosa. Então aquele que é chamado por Deus, ele ouve a voz do chamado. E essa voz é uma voz interna, é uma voz particular, pessoal. E muitas vezes pessoas vão olhar para alguém e dizer, não tem chamado, mas aquela pessoa ouviu a voz de Deus. E ele tem convicção de que ele está num momento de processo de amadurecimento no seu chamado. E ele pode até estar começando o chamado, tendo aí algumas falhas, alguns erros, algumas adaptações e melhoramentos que ele precisará realizar para aperfeiçoar o seu chamado, mas ele não desiste, porque ele tem convicção de que o vocus de Deus falou com ele e o chamou para determinada obra, para determinado chamado. Então, o chamado de Deus, irmãos, é o plano que ele tem para cada pessoa. É o propósito principal da minha e da sua caminhada com ele. E, resumindo, numa só colocação, é a finalidade da nossa existência nele. Então todos nós temos uma finalidade, um propósito em Deus e fomos chamados para isso. Quando nós entendemos isso e não realizamos o nosso chamado, não estamos dentro da finalidade, do propósito pelo qual Deus nos chamou, a nossa vida perde um pouco o sentido. Nós nos inquietamos, nós ficamos incomodados e percebendo que está faltando algo. E esse algo é realizar aquilo que Deus nos chamou por finalidade nele para a nossa existência. Então, vamos agora para o segundo tópico, que é como saber se tem e qual é o chamado divino na minha vida. Prezados irmãos, é fundamental que cada cristão viva uma vida de propósitos. Ele precisa ter propósito na vida. Porque se uma pessoa vive sem propósitos, ela não vive, ela divaga. Ela é como uma folha seca caída ao chão, que vai para onde o vento levar. Já dizia aí a canção do nosso saudoso pastor Jair Pires. Então, sendo assim, atender ao chamado divino é viver. Porque se nós não atendemos, não temos vida, não temos propósito, não temos o que nos estimule a viver. Então o apóstolo Paulo, é muito interessante o exemplo dele, porque lá em Efésios 3:1, ele faz uma declaração que eu acho fantástica e que fundamenta o que nós estamos abordando nesse tópico. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Paulo tinha plena convicção de que ele era o apóstolo dos gentios. E essa convicção estava além da sua prisão em Roma. Ainda que ele, para ser o apóstolo dos gentios, isso resultasse dele ser prisioneiro em Roma, ele estava disposto a pagar esse preço. E é muito interessante que Paulo, ele não é, na verdade, um prisioneiro de Roma. Ele é um prisioneiro do chamado divino. Ele estava ali como prisioneiro de Cristo. E em outras passagens ele vai fazer essa declaração. Mesmo estando nas mãos de Nero, ele sabia que quem regia a vida dele foi aquele que o chamou, o vocacionou para determinada missão.
e a missão era ser o apóstolo dos gentios. E esse era o Senhor Jesus, aquele que o Vocus de Deus falou com ele no caminho de Damasco. Então Paulo ouve a voz do Senhor, e essa voz ecoa durante todo o ministério de Paulo, a ponto de, ao final da sua carreira, ele dizer: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E ele só conseguiu realizar isso porque a certeza da vocação era que inflamava o seu coração e era muito maior do que os açoites, do que as adversidades, do que as prisões. Então, leve essa realidade para o seu aluno nesta lição e faça ele entender que, para que ele descubra o seu chamado, 3 perguntinhas são essenciais. A primeira: o que leva o aluno, e no caso lá você perguntando na sua classe, o que te chama a atenção e faz o seu coração arder na obra de Deus? É uma pergunta interessante, porque sempre tem uma área específica, um determinado ministério ou serviço, e aí eu trato aqui ministério como serviço, que nos chama a atenção, que faz o nosso coração arder por aquela área. Mas depois de respondida esta pergunta, é necessário responder uma outra. Você busca zelosamente aprimoramento nisto que faz arder o seu coração? Porque não é só uma questão de gostar de algo, de ser simpatizante com uma área. É necessário que, se ele entende, ou ela entende, que tem um chamado divino naquela determinada área, que ele se posicione em buscar aprimoramento naquela área. Ora, se alguém entende que tem um chamado para cantar, que essa pessoa busque entender questão de cifras, tempo de música. Ela tem que se familiarizar com esse ambiente que ela entende que é o ambiente do seu chamado. Se uma pessoa entende que tem um chamado para pregar, ministrar a palavra, é necessário ele buscar conhecimento bíblico, ele entender um pouquinho de homilética, ele buscar entender como é a exposição de um sermão, como ele pode preparar uma mensagem bíblica. Tudo isso são situações e condições necessárias para que uma pessoa que entende que tem um chamado em determinada área possa cumprir o seu chamado. E por último, uma terceira pergunta é: o que te incomoda a ponto de você estar disposto a ser um instrumento de mudança? Essa pergunta é interessante, porque não adianta o meu coração arder por alguma área, eu buscar conhecimento naquela área e não aplicar esse conhecimento. Então, provavelmente, o conhecimento que eu adquiri, ele vai ser um instrumento de transformação, de edificação, para aqueles que usufruírem do dom que Deus me deu. E é muito importante nós entendermos que o dom é de Deus. Nós só somos administradores desse dom. Então, nós vemos aí, ainda continuando no exemplo de Paulo, que Paulo ele vai ao terceiro céu e depois de anos que isso ocorre, por uma questão que ele precisou fazer a colocação, é onde ele vai dizer: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, que foi o terceiro céu. Ou seja, ele não se colocou numa posição de soberba, de prepotência, pelo fato de ter ido aonde nenhum outro homem foi. Mas ele tratou aquela condição com humildade, entendendo que foi a graça de Deus que o permitiu estar naquele lugar. Então, avançando aí, pessoal, mais um pouquinho, nós estaremos entrando agora no subtópico 3, do tópico 1 ainda, aonde fala sobre a apreensão diante do chamado divino. Então, ter apreensão, ter medo, né, do que é desconhecido, é natural, porém nós precisamos enfrentá-lo. Esse medo, essa apreensão não pode ser paralisante, não pode nos estagnar.
não pode nos impedir de realizar o chamado divino, porque enfrentar o medo é um salto de fé. E nós só damos esse salto de fé se nós confiamos naquele que nos chamou. Então é muito importante isso. Eu coloquei na lição que o apóstolo Pedro, ele diz que durante toda a noite ele lançou redes, mas que ao amanhecer o Senhor Jesus falou para ele voltar ao alto mar e lançar a rede novamente. E aí a resposta dele é sensacional. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, queridos, atender, melhor dizendo, o chamado divino é um salto de fé. É estar na dependência daquele que te chamou. Então, muitas vezes o nosso medo é porque nós entendemos que Deus ele é perfeito, que Deus é todo-poderoso e que nós somos imperfeitos, que nós somos muito limitados. Mas entenda que a nossa fraqueza e até a nossa impotência é equiponderada pela força e pela soberania do Senhor Jesus, que é o Senhor e dono da seara. Então, no texto do Êxodo, existe uma passagem muito interessante, onde o Senhor pergunta a Moisés: o que é isso na tua mão? E Moisés responde que é uma vara, um instrumento que ele usava para o labor pastoril. Mas daquele simples instrumento de trabalho, Deus então transforma numa arma de guerra. E ele, lá no Egito, vai ser um instrumento de Deus usando esta vara para que o nome do Senhor seja glorificado e o maior exército da época seja envergonhado, porque Deus usou algo que parecia insignificante. Então, nesta manhã, pergunte aos seus alunos, mas pergunte com ênfase. Permita o seu aluno fazer uma reflexão após a sua pergunta. Pergunte a ele: o que é isso na tua mão, aluno? O que Deus te deu por dom? O que é aquilo que você sabe fazer? Como Deus pode utilizar o que você sabe fazer na obra dele? Então leve o seu aluno à reflexão, porque você nesta manhã pode ser um instrumento de resposta de Deus para o seu aluno. Você não sabe o que ele orou no sábado à noite. Você não sabe o que ele orou no domingo pela manhã antes de sair de casa. E às vezes está pedindo uma resposta a Deus. E você, professor, é instrumento para que o seu aluno possa receber essa resposta. O nosso segundo tópico fala sobre a obediência ao chamado divino. E aí temos aí: tendo fé que você é um chamado ou uma chamada por Deus. Então, isso é muito importante. Nós tivemos grandes homens e mulheres de Deus que foram submetidos a grandes desafios e muitas tentações, que buscavam afastá-los, deslocá-los, colocá-los em dúvida acerca do chamado de Deus na vida deles. E eu queria aqui compartilhar com vocês um exemplo claro e que eu gosto muito, que é do profeta Amós. Em Amós capítulo 7, quando Amazias questiona e tenta envergonhar, ele tenta envergonhar Amós. E ele diz: Amós, volta para a tua terra, vai ganhar lá o teu dinheiro, aqui você não profetizará mais. E a resposta de Amós é fantástica, porque ele não se deixa abalar pela palavra do sacerdote de Israel, mas ele vai dizer: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boieiro, cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de trás do gado e me mandou profetizar para Israel. Então, o que Amós estava dizendo ali para Amazias era o seguinte: você está me tratando como esses profetas que profetizam por dinheiro. Eu não profetizo por dinheiro, eu profetizo por vocação. O Senhor me chamou para isso e me tirou de trás do gado. Ou seja, me tirou de uma posição
muito inferior e me colocou como seu porta-voz, como seu arauto. E nesses dias que nós estamos vivendo, é muito importante nós contemporaneizarmos o chamado divino. É muito importante isso. Então, quando nós contemporaneizamos o chamado, nós vemos que tem alguns profetas, que já foram profetas, e que hoje estão realmente vendendo o dom. Então, desperte os seus alunos, alunas, em relação a isso. Nós devemos ser fiéis. O nosso texto áureo, ele é bem claro, que o despenseiro precisa ser achado fiel quando o seu Senhor o procurar. Então, o dom não é nosso. Precisamos realizar o dom com zelo, com fidelidade, com integridade, com diligência. Então, todos esses aspectos são aspectos que precisam ser analisados, verificados e realizados dentro do nosso chamado. Tá ok? Então vamos aí entender que a questão do chamado, quem tem o chamado, ele permanece, ele não desiste, mas ele entende que ele precisa passar por um tempo que ele valorize o tempo de maturação. Então, tempo de maturação é um tempo muito precioso, que é onde o Senhor vai nos moldar, nos forjar para o chamado que ele tem a realizar na nossa vida. Quando ele chama Abraão, ele diz: vai para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão seria lapidado, trabalhado, aperfeiçoado no decorrer da caminhada. Não foi algo instantâneo, não foi algo de um momento só. Então, quando nós falamos de permanência ou de perseverança, nós vemos aí o caso de Paulo, o caso de Amós, o caso de Ana, tantos outros casos, o caso de Débora. Então, são pessoas que, no contexto bíblico, são parâmetros para nós olharmos. E o principal deles é o Senhor Jesus, que é o nosso modelo perfeito de serviço, de atendimento à vocação e de permanência na fidelidade. O nosso subtópico 2 está falando sobre preparação para exercer o chamado. Então, quando eu pretendo obedecer o chamado divino, é necessário me dedicar no aperfeiçoamento desse chamado. Então, como eu já falei aqui, nós que somos aí vocacionados para o ministério da palavra, para a pregação, para o ensinamento, é necessário nós buscarmos ou um seminário teológico, ou nos dedicarmos à leitura de bons livros, mas é muito importante nós termos essa intimidade com a área do aprendizado, do ensino. Não podemos relaxar com a nossa vida devocional de leitura bíblica e de estudo da Bíblia também, porque não é só ler. O próprio Senhor Jesus fala que é necessário examinar as Escrituras. Então, examinar não é uma simples leitura, mas é cavar, buscar, procurar os tesouros escondidos dentro da palavra de Deus, que às vezes não estão na superfície, mas é necessário que nós cavemos para alcançarmos esses tesouros. E uma outra coisa que é muito importante, não adianta, para qualquer chamado, é necessário uma vida devocional de oração com Deus. Intimidade com aquele que te chamou. Esse é o ponto. É muito importante. Porque Jesus nos chama, mas o zelo pelo chamado é nosso. Então enfatize isso. Enfatize para o seu aluno que é o Senhor Jesus que chama a mim, a você e a ele. Mas quem vai zelar pelo chamado somos nós. O Senhor ele não tem obrigação nenhuma de zelar pelo nosso chamado. Ele cumpre o chamado. Agora, como nós vamos desenvolver esse chamado, se de forma zelosa ou relaxada, isso é uma decisão que cada um de nós tomamos. Aí nosso terceiro tópico,
obedecendo o chamado mesmo diante das adversidades. Meus amados irmãos, Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao 4, ele nos orienta dizendo: a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Olha o que Tiago, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo. Que quando a nossa fé é provada, ela traz maturidade, ela traz integridade. Porque nós, se nós não nos desviamos, mas permanecemos na vocação, permanecemos na posição, a nossa integridade ela aflora e a nossa maturidade ela é desenvolvida. Então, o cristão, e principalmente o obreiro, a obreira do Senhor, deve ter alegria quando a sua fé é confrontada, pois isso fará com que ela seja despertada saindo da teoria para a prática. Então a nossa vida cristã e ministerial é uma vida que ela exige, necessita experiências com Deus. Todo aquele que é chamado por Deus precisa ter experiência com Deus. Porque senão, o que seria um Moisés sem um mar vermelho na sua frente? O que seria Pedro e João sem um coxo na porta formosa? Então, meus amados irmãos, passe isso para os seus alunos. Aquilo que não nos mata, nos fortalece. E chamado divino, fé colocada à prova, não é para nos matar, mas é para nos desenvolver espiritualmente no Senhor. Então, nosso segundo subtópico, e aí já estamos aí partindo para a finalização da nossa lição, é aprendendo a lidar com as adversidades do chamado. Meus amados irmãos, nós precisamos entender o seguinte, e aí eu uso uma colocação de um saudoso pastor que eu conheci no início da minha caminhada cristã, e que numa conversa ele me falou algo que marcou o restante da minha vida e que marcou também o meu ministério. Ele disse o seguinte: ter um dom, o ministério de Deus, tem seu glamour, mas também tem suas lágrimas. Então, meus amados irmãos, chamado de Deus, nele haverá dias onde tudo vai dar certo, onde tudo será favorável, aonde elogios e tapinhas nas costas virão, mas haverá dias de lágrimas, haverá dias de choro, haverá dias de preocupações, haverá dias de noite sem dormir, haverá dias onde nós olharemos e pensaremos se continuamos ou não, mas é exatamente neste momento que nós precisamos entender o que fala Tito, no capítulo, o que fala Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 2, versículo 11 e 12, que diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos a viver. Então a graça de Deus, ela tem nome, e o nome é Jesus Cristo, que se manifesta através do seu Santo Espírito, o Espírito de Cristo. E é esse Espírito que vai nos conduzir, que vai nos socorrer, que vai nos levantar quando nós estivermos diante desses dias de lágrimas, de preocupações, de condições adversas que parece que vão minando as nossas forças. É neste dia que o Espírito de Deus se manifestará na nossa vida. Então, dentro dessa colocação, é muito importante nós entendermos o seguinte, que não há intrusos na obra de Deus. Mesmo que alguém seja interessado, esteja disponível para fazer a obra de Deus, se ele não for chamado pelo Senhor, ele não terá convicção da sua posição na seara. Então não é só uma questão de querer, é uma questão de ser chamado. Então isso é muito importante, porque tem pessoas que às vezes elas ficam meio perdidas, querendo fazer tudo às vezes ao mesmo tempo. Ou então elas querem realizar algo que não é o seu chamado. Por isso nós estamos trabalhando aqui com perguntas, questionamentos,
para fazer o seu alunado refletir, pensar e, se possível, até se encontrar dentro daquilo que seja o chamado de Deus para a sua vida. Tá? Então, nós vemos, dentro desta condição, que a adversidade ela não tem poder para nos destruir, mas o que nos leva muitas vezes a termos uma posição desfavorável diante da adversidade e uma posição muitas vezes que não é apropriada é exatamente a questão de nós não lidarmos com a adversidade da maneira correta. Então não é a adversidade em si que nos destrói, mas é a forma como nós lidamos com ela para superá-la. Então esse é o ponto. Nós vemos aí claramente o caso bíblico do profeta Elias, que depois de ser um instrumento de Deus tremendo, com uma ação extraordinária no Monte Carmelo, ele pede a morte, lá embaixo do pé de zimbro. Deus então vai nortear Elias para o divã terapêutico divino, lá dentro da caverna do Monte Horebe. E lá ele é tratado e ele sai restaurado. Então, faça uma reflexão mais pormenorizada desse texto e leve o seu aluno a entender que se ele está com dificuldades, se ele está desgostoso, desesperançoso da vida, que existe um divã terapêutico de Deus nesta manhã na sala da escola bíblica dominical, aonde você, professor, será o instrumento de Deus para dar a ele uma palavra de restauração, para que ele possa então ter a sua condição renovada, transformada, restaurada, e que ele possa novamente caminhar na presença do Senhor, realizando o seu chamado. Então vamos aí agora para o nosso último tópico, ou melhor dizer, nosso último subtópico, que é entendendo que o meu chamado é importante para o crescimento da igreja local. Para fundamentar esse subtópico, nós utilizamos lá a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12, que é o texto clássico no que se refere a chamados ou dons ministeriais. Então o texto diz o seguinte: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então o texto ele é muito claro, e ele nos diz que Jesus, na sua excelência administrativa, ele delegou tarefas diferentes aos seus chamados, e que não existe ministério mais importante que o outro, mas todos são preciosos para o crescimento da igreja. Porque a finalidade daquele que é chamado, em primeiro lugar, glorificar aquele que o chamou, que é o Senhor Jesus. Em segundo lugar, trabalhar para a edificação da igreja. E muitas vezes essa edificação está voltada para a edificação da igreja local. Entenda bem, é importante falar para os nossos alunos que alguém pode exercer o ministério, o serviço cristão, fora do ambiente do templo? É óbvio que sim. Nós temos, inclusive, períodos históricos da história da igreja, onde nós vemos lá que o sentido de vocação, que era um sentido tão somente direcionado para a vida religiosa, para a vida ministerial, em Lutero, Calvino, que são os reformadores, vai ganhar uma nova proposta, um novo direcionamento, que é a vocação como profissão. Ou seja, aquele que exerce uma profissão, ele pode glorificar a Deus através do seu trabalho. E não é diferente conosco. Uma pessoa que trabalha dirigindo um táxi, ele pode glorificar a Deus? Pode. E eu tenho um exemplo
pessoal em relação a isso. Que certa feita eu saí de casa para ir ao culto e no caminho eu fui abordado por policiais quando foi pedido o documento do carro que eu botei a mão no bolso. Cadê a carteira? E aí eu precisei voltar em casa para buscar, né, a documentação e apresentar aos guardas, e o meu carro ficou ali detido com eles enquanto eu ia lá buscar o documento. Peguei um táxi para chegar mais rápido em casa, e esse taxista era um irmão em Cristo, que estava ali trabalhando, né, escutando o seu louvor, e começando a conversar, que eu contei a história para ele, buscando me acalmar, falou que Deus estava ali conosco, orou, foi comigo até minha casa, voltou, né, não quis cobrar a corrida, mesmo eu estando ali, insistindo para pagar, e a palavra que saiu dos lábios dele foi: não me impeça de abençoar o Senhor, porque eu saí de casa pedindo a Deus para que de alguma forma eu pudesse ser usado por Ele. E o Senhor, que com essa situação que o Senhor está passando, foi que me possibilitou de eu realizar essa obra para Deus e através dela glorificar o santo nome dele. Então, um simples motorista de táxi, mas que entendeu que o seu trabalho era importante para a glorificação do nome do Senhor. Então, diáconos da igreja que trabalham ali no serviço diaconal, na organização, vocês são muito importantes para a obra de Deus. Façam o seu trabalho da melhor maneira possível. Os mestres, como vocês que estão aí me ouvindo agora, aquele que ensina, que tem esmero para ensinar. Então, sempre busque dar a melhor aula que você puder dar. Sempre busque ser um instrumento de transformação, de resposta para a vida dos seus alunos. Aqueles que são administradores na igreja, porque tem aqueles que são professores e tem os administradores. E um complementa o outro. Porque se não tiverem professores para ensinar, ou melhor dizendo, se só tiverem professores para ensinar e não tiverem administradores, a obra fica deficitária. Mas se tiverem tanto administradores como ensinadores, como diáconos, como intercessores da obra, a obra estará completa. Deus estará ali juntando todos os instrumentos que Ele tem para que a obra do Senhor avance, cresça, desenvolva e que o nome dele seja glorificado. Então, meus queridos irmãos, concluindo, lembre-se, todo aquele que entende ter um chamado divino necessita amadurecer e, quando possível, ser cuidado por alguém que já está exercendo o mesmo chamado na mesma área já há algum tempo. Isso chama-se mentoria. Então é muito importante, em alguns momentos você vai conseguir encontrar alguém para realizar essa mentoria, em outros momentos uma bela amizade, um belo café, um momento de comunhão, onde ideias possam ser trocadas, é muito válida para que você cresça, para que o outro cresça e que juntos alcancemos aí uma posição de melhora diante do Senhor e que a obra do Senhor ganhe com a nossa unidade na fé. Somos irmãos em Cristo, somos cooperadores de Deus, estamos realizando a mesma obra, entendendo que um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor da seara. Deus continue abençoando vocês, meus amados irmãos. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.